Olá pessoal, no Integrades de hoje, você já ouviu falar sobre regras de Mandela? Você sabe o que são essas tais regras? Pois bem, na edição de hoje vamos falar sobre elas. Elas que foram concluídas lá na África do Sul, país do nosso grande Madiba, líder negro africano Nelson Mandela, que ficou em privação de liberdade por 27 anos, vítima de um sistema racista instalado naquele país chamado Apartheid. E as convidadas dessa edição são a doutora Mirela Freitas, juíza de direito lá do Maranhão, e a Eveline Duarte, fundadora do coletivo Rosas do Deserto, de familiares de egressos prisionais do Distrito Federal. É daqui alguns segundos no Integrades. As regras de Mandela trazem um olhar humano sobre a questão da pena e também um conjunto de normas mínimas que devem ser obedecidas para uma boa administração penitenciária, bem como para nortear o tratamento de toda e qualquer pessoa presa em todos os países do mundo. Essas regras, elas foram condensadas no ano de 2015 e atualizadas também no ano de 2015 na África do Sul, quando então foi aprovada a nova redação, que conta com 122 regras. A homenagem foi feita ao líder político Nelson Mandela, que foi presidente daquele país e também encarcerado por 27 anos. A primeira regra estabelecida nesse conjunto normativo diz que nenhum preso deverá ser submetido a tortura, tratamento, sanção degradante, cruel ou desumana. No Brasil, esses princípios, eles são absolutamente incorporados à nossa Constituição e também à legislação infraconstitucional, tanto no Código Penal, no Código de Processo Penal, na Lei de Execução Penal e leis extravagantes. E estou aqui hoje para falar da importância do cumprimento das regras de Mandela para a pessoa familiar de uma pessoa em situação de privação de liberdade. As regras de Mandela foram regras constituídas no ano de 1955, né, baseadas na história do não cumprimento dos direitos à dignidade humana da pessoa presa, né? E essas regras, na verdade, no que se trata do Brasil, muitas delas já existem dentro da nossa Constituição Federal, em artigo pétreo, né, que é o artigo 5º, que fala do direito à dignidade humana, né, que ninguém será torturado e nem colocado sob condições desumanas, né, mas essas regras de Mandela, que foram inclusive concluídas no ano de 2015 no tratado lá em Genebra, né, e se chamam regras de Mandela porque se inspiram nos 27 anos de tortura vivenciados por Mandela e por ter sido concluído na África do Sul, né, essas regras. Essas regras, cada uma, ela trata de aspectos como o acesso à saúde, como o acesso à comunicação, como o acesso à educação, né, e ainda referente às violações intramuros, né. Infelizmente, muito do que consta dentro dessas regras, como eu disse lá no princípio, já estão garantidas tanto na nossa Constituição de 1988 e estão garantidas também na nossa Lei de Execução Penal. No entanto, muitos operadores do direito, eles esquecem que a pessoa encarcerada tem direito, né, a tratamento humano. E também não se é dito ou se finge que não existem que tratados e convenções internacionais, como é o caso das regras de Mandela, né, têm efeitos de emenda constitucional. No entanto, quando a gente pega as regras de Mandela para ler, para analisar o que está sendo dito lá, elas tão somente descortina as mazelas, né, da tenebrosidade que se trata o nosso sistema prisional. Em cadeias em cárceres que a pessoa tem acesso a 2 minutos de água, contenção de água para tomar banho,
né? São baldes de água por dia para a pessoa poder fazer higiene, lavar roupa e cozinhar, né? Fora a questão que agora, depois da chegada do Covid-19, se nós já tínhamos a questão da dificuldade de acessar as torturas praticadas pelos agentes estatais intramuros, de privação de alimentação, de privação de acesso a materiais de higiene e tudo mais, com a chegada do Covid-19, a gente sabe que se antes essas regras não eram cumpridas, agora é que é praticamente impossível, né? É importante observar que essas regras foram construídas não para limitar ou para deliberar o que a gente chama de um sistema prisional ideal, porque não existe um sistema prisional ideal. Ele é falido desde sua tenra construção, mas que para minimamente pudesse garantir o nosso pleito, inclusive de familiares de pessoas encarceradas, que não é pela impunidade, mas sim pelo acesso à dignidade humana.